Olá, amados e amadas em Cristo. Hoje eu convido você a fazer o terço comigo, o terço de São José. São José, pai adotivo de Jesus, aquele que Deus viu graça e escolheu para ser o pai de Jesus aqui na terra. Então vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro nós vamos rezar o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Primeira Ave Maria, vamos rezar 3 Ave Maria. Em honra e louvor ao Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Segunda Ave Maria, em honra e louvor ao Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira e última Ave Maria, em louvor e honra ao Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, vamos pedir a São José para que olhe por nós, para que nos visite, para que nos ajude nas dificuldades do dia a dia de sermos mães e pais. Ele, como foi o escolhido de Deus. Ó glorioso São José, alcançai desse mesmo Deus a graça que eu tanto preciso. Você faz o seu pedido a São José. No lugar das Aves Maria, vamos rezar juntos assim. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meu pedido. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando,
sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. Ó glorioso São José, a quem Deus viu graça e o escolheu para ser o pai adotivo de Jesus e o esposo da Virgem Maria, alcance desse mesmo Deus a graça que eu tanto preciso nesse momento. Coloque diante de Deus, pela intercessão de São José, o emprego que você tanto necessita. Você que é pai, você que é mãe, que está necessitando desse emprego. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. Ó glorioso São José, a quem Deus viu graça e o escolheu para ser o pai adotivo de Jesus e o esposo da Virgem Maria, alcançai desse mesmo Deus a graça que eu tanto necessito nesse momento. Você que tem algum problema financeiro no seu nome, peça a São José a intercessão dele, peça que ele consiga desse Deus. Então, nesse terceiro mistério, vamos pedir a todas as pessoas que têm problemas com financeiro. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. Ó glorioso São José, a quem Deus viu graça e o escolheu para ser o pai adotivo de Jesus e o esposo da Virgem Maria, alcançai desse mesmo Deus a graça que eu tanto necessito nesse momento. E nesse quarto mistério, você que vai prestar vestibular, faculdade, você que vai fazer algum curso, peça ao glorioso São José a intercessão diante de Deus. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado,
São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. Ó glorioso São José, a quem Deus viu graça e o escolheu para ser o pai adotivo de Jesus e o esposo da Virgem Maria, alcançai desse mesmo Deus a graça que eu tanto necessito nesse momento. E nesse quinto e último mistério, vamos pedir ao glorioso São José que alcançai desse Deus que encontrou graça nele. Você que tem uma doença que não tem cura, a todos do câncer, tantas doenças, Senhor, que não tem cura. Ó glorioso São José, consiga desse Deus a cura. Precisamos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meu pedido. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. São José acordado, São José dormindo, São José sonhando, sonha com meus pedidos. Ó glorioso São José, a quem Deus encontrou graça, enviou seu anjo para que ele fosse o esposo da Virgem Maria. Alcançai desse Deus, São José, vós que sois o patrono da família, vós que sois aqui na terra o guardião da família, homem trabalhador, alcançai desse mesmo Deus a graça que eu tanto preciso. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, providenciai. São José, providenciai. São José, providenciai. Um grande abraço a você, que Deus abençoe a sua vida. Faça esse terço de São José com muita fé, faça a novena, que eu tenho certeza que você vai alcançar a graça que você tanto precisa. Faça esse terço com muita devoção a Deus Pai, pela intercessão de São José. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a você a se inscrever no meu canal e me ajude a evangelizar. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.